pelo convite, tá? Quero agradecer pela oportunidade de poder falar com vocês sobre um tema bastante pertinente, um tema que eu gosto muito, que é o tema da juventude, tá? Então, o MP me deixou à vontade para fazer o que eu achasse melhor fazer, né? Eu acho que isso é muito perigoso, às vezes, quando você me convida, né? Então, eu vou fazer aquilo que eu acho que eu sei fazer melhor. Então, eu quero fazer uma breve exposição do tema e depois a gente pode fazer perguntas, debater um pouco, tá? Tem a vantagem quando você participa de um evento assim, com pregadores diferentes, e quem prega primeiro escolhe o que faz, né? Então, quem vem depois é que vai ter dificuldade, tá? Mas eu quero começar lendo um texto conhecidíssimo nosso, um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tá? Quero ler com vocês esse texto. É o famoso discurso de Paulo na cidade de Atenas. Abra sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. Tá? Atos 17, eu estou lendo a partir do verso 16, eu vou ler o discurso todo, tá? Não irei fazer uma exposição detalhada do texto, mas apenas para que a gente tenha um texto bíblico que nos norteie a nossa fala aqui, onde a gente vai tirar alguns princípios para a gente conversar aqui, tá? Esqueci de uma coisa antes da gente ler o texto bíblico. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Ariano, tá? Eu sou da cidade de Juazeiro, na Bahia. Sou pastor da 7ª Igreja Congregacional de Juazeiro. Tá? Sou o presidente da Associação Regional aqui do Vale de São Francisco hoje. Também sou casado com a Taírla, tá? E sou pai da Catarina, bebê mais lindo, que tem de 1 ano e 2 meses, tá? Que nesse exato momento já deve estar no 14º sono, tá? Então, o pai dela pode falar que se ela tivesse acordado, ela estaria aqui me auxiliando aqui no escritório, que agora eu tenho uma nova auxiliar no meu escritório, tá bom? Então vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17, eu li do verso 16 até o 31, vou ler o texto todo, é um texto um pouco longo, mas se acompanha a leitura. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer este tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois que nos traz aos ouvidos coisas estranhas, querendo saber o que vem a ser. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependem. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. É aqui a leitura da palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe enquanto nós estudamos a sua palavra. Eu quero iniciar fazendo 3 considerações que eu julgo serem importantes para a nossa conversa hoje. A primeira é que ensinar requer disciplina e perseverança.
Romanos capítulo 12, verso 7, nós lemos: o que ensina, esmere-se no fazer. A tarefa de transmitir o evangelho a todas as faixas etárias requer, por parte do professor, uma vida totalmente disciplinada e comprometida com o serviço que lhe foi atribuído. Ensinar é uma tarefa que requer disciplina e perseverança. Isso significa dizer que todo professor deve ser totalmente comprometido com a tarefa que lhe foi. Uma segunda consideração que eu quero fazer a nível ainda de introdução é que comunicar é o alvo de todo ensino. Comunicar é o alvo de todo ensino. Infelizmente, quando nós falamos de comunicação, muitas pessoas pensam no mero ato de falar. Entretanto, a comunicação ela só existe dentro de uma relação entre locutor e interlocutor por meio da compreensão. Isso significa dizer que nós precisamos e nós podemos desenvolver melhores métodos e estratégias para ensinarmos com eficiência. Deixa eu repetir isso porque isso é importante. Nós podemos e nós devemos desenvolver os melhores métodos e estratégias para ensinarmos com eficiência. Uma terceira e última consideração aí a nível inicial é entendermos que o conteúdo ele é suficiente. O conteúdo ele é suficiente. O que nós ensinamos, independente da faixa etária, não pode ser outra coisa a não ser o Evangelho. E quero deixar claro que quando eu digo isso, eu não estou dizendo que sou contra a métodos ou estratégias. Não, não sou. Tá? Mas eu quero apenas adverti-los quanto ao perigo de, na busca pela eficiência, nós nos tornarmos pragmáticos, exaltando os métodos e negociando o conteúdo. Então, posto essas três considerações, quando nós olhamos para essa passagem do discurso de Paulo em Atenas, esta peça discursiva é uma das mais belas de toda a Escritura. Na cidade grega ali, na época que ainda que não desfrutasse da glória de outrora, Atenas ainda assim era um importante centro acadêmico do mundo. E ali o apóstolo Paulo, como pregador do evangelho, ele estabelece contato com o seu público, ele dialoga com as preferências e admirações da sua audiência, e assim ele cumpre com êxito a tarefa de anunciar com eficiência o evangelho. Todos nós, sejamos professores ou não, nós desejamos, e eu poderia até dizer que nós nos esforçamos para alcançar a eficácia na árdua tarefa e prazerosa tarefa, por que não dizer, de ensinar. E eu penso que essa passagem que nós lemos hoje à noite, ela nos dá alguns princípios que nos ajudarão a nortear a relação daqueles que daqueles que ensinam com aqueles que são ensinados. Ou seja, nós como professores, com os nossos alunos e os nossos alunos para conosco, para com a gente, professor. Tá? E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Eu penso que essa passagem ela nos dá pelo menos três princípios para nos nortear e nos instruir a respeito da tarefa de ensinar, especialmente a juventude, que é o tema da nossa conversa hoje à noite. O primeiro deles é conheça bem o seu público. Conheça bem o seu público. Nos versos 18 a 23, registra ali a chegada do apóstolo Paulo em Atenas. E o que nós percebemos é que o apóstolo Paulo ele tinha um conhecimento muito profundo daquela cultura, dos costumes e das preferências daqueles que seriam alvos da mensagem que ele havia de anunciar. Em Atenas, se você leu o início do texto, se você se atentou para o início do texto, você viu que Paulo, diante da idolatria daquela cidade, ele vai anunciar o evangelho, e o primeiro lugar que ele vai é na sinagoga. E essa é uma estratégia que nós vemos que Paulo adotou desde o início do seu ministério. Contudo, é na praça da cidade que Paulo vai dialogar ali com os filósofos que são atraídos pela nova doutrina que lhe chegava aos ouvidos. O fato é, meus queridos, que Paulo conhecia muito bem o seu público. Ele discute com os filósofos epicureus e estoicos, versos 18 a 19. Ele sabia que os atenienses eram pessoas curiosas quanto ao saber. Nós vemos isso no verso 20 ao 21. E ao ser conduzido a Areópago, ele reconhece a religiosidade acentuada dos atenienses, versos 22 e 23. E durante a sua exposição ali, no Areópago, tá? Areópago, perdão, ali no Areópago, Paulo cita dois poetas, tá? Ele cita Epimênides, tá? E ele cita Aratus.
O ponto aqui que eu quero que você grave é que Paulo conhecia muito bem o público a quem ele dirigia, a quem ele se dirigia. E isso foi extremamente importante para que ele estabelecesse um ponto de contato e assim pudesse, com eficácia, comunicar o evangelho. Meus queridos e amados irmãos, se nós desejamos comunicar a mensagem com eficácia, se nós desejamos ensinar os nossos jovens com eficácia, nós precisamos conhecê-los muito bem. Todo professor deve conhecer muito bem aqueles a quem ele irá instruir, porque isso é fundamental para que estabeleçamos pontos de contato a fim de cumprir com excelência a tarefa que nos foi confiada. Infelizmente, em se tratando de juventude, muitos não conseguem compreender o mundo, a linguagem, as preferências deste nicho e por isso não conseguem estabelecer contato. No domingo agora, eu estava pregando no Acampa Dentro, organizado aqui pela Federação de Adolescentes da nossa associação, e foi curioso, porque os adolescentes muito novos, né, e a gente conversando, eu pregando para eles, e eu ensinava eles sobre a ressurreição de Cristo. E foi interessante, porque a determinada altura eu ensinava eles sobre a ressurreição, e eu citei um filme, que é o Transformers, Transformers 2, A Vingança dos Derrotados. O líder dos Autobots, o Optimus Prime, ele acaba morrendo, e o Sam, que é o personagem principal do filme, ele pega a matriz da liderança, que é uma matriz energética, que pode acender de novo a centelha do Optimus Prime. E aí levam o corpo, né, do Optimus Prime para o lugar onde o Sam se encontrava, e o Sam ali, depois de uma série de dificuldades, consegue então colocar a matriz da liderança no peito do Optimus Prime. E aí, quando eu citei isso, eu disse assim: e o que é que aconteceu quando o Sam coloca a matriz da liderança no peito do Optimus Prime? Aí os adolescentes disseram: ele ressuscitou, pastor. Aí eu disse: pois então, Cristo é a matriz da liderança que Deus coloca em nós para nos trazer de volta à vida. E aí o que eu achei interessante é que quando eu terminei de dizer isso, eles olharam assim para mim como se... E aí ficou aquele silêncio na turma, como se fosse assim, oxê, o pastor assiste esses filmes? Sabia que o pastor assiste o filme do Transforma? Então a gente precisa conhecer bem aquele que nós iremos ensinar, aqueles a quem nós iremos ministrar. Nós precisamos saber as suas preferências, nós precisamos entender o mundo, a linguagem, precisamos saber o que é que está acontecendo no mundo deles, para que assim a gente possa comunicar com eficácia a mensagem do Evangelho. Porque se nós não conseguirmos estabelecer contato, meus filhos, como nós seremos capazes de mostrar aos nossos alunos que a mensagem do Evangelho é suficiente para o contexto deles, para as dificuldades deles, para os dilemas e lutas deles? Paulo conhecia muito bem a sua audiência. Paulo conhecia muito bem o seu público. E isso o ajudou a comunicar com eficácia a mensagem do Evangelho. Então, nós precisamos conhecer bem os nossos alunos. Nós precisamos estabelecer pontos de contato com eles, para que assim sejamos nós instruídos e possamos instruí-los com eficácia. Então, Paulo conhecia muito bem o seu público. Mas, em segundo lugar, o segundo princípio que eu penso que essa passagem nos ensina a respeito desse tema e que a gente pode aprender aqui é que Paulo tinha convicção do conteúdo que ele anunciava. Você pode ver isso nos versos 24 a 31. Paulo estabelece o diálogo com a cultura, todavia, Paulo anuncia uma mensagem que é contracultural. Em meio à idolatria e à exaltação do saber da cidade de Atenas, Deus é anunciado ali como sendo o criador de todas as coisas e o sustentador da vida. Você pode ver isso nos versos 24 e 25. Logo, Deus não pode ser domesticado pelos seus adoradores, ele não tem qualquer necessidade a ser atendida por eles. Paulo, ali, ao pregar sobre Deus, diz que Deus é o Deus soberano de todas as nações e o revelador de si mesmo. Você pode ver isso nos versos 26 e 27. Assim, Paulo mostra que a história ela não é capitaneada pelos homens. Ao mesmo tempo, mostra que Deus está acessível a todos aqueles que querem encontrá-lo.
Paulo, a pregar sobre Deus ali, diz que Deus é o nosso genitor e o juiz de toda a terra. Você pode ver isso nos versos 28 a 31. Portanto, Deus não pode ser talhado em imagem de escultura, como ao mesmo tempo Deus não ficará sem julgar o pecador. Em suma, meus queridos, na terra da idolatria e do saber acadêmico, o apóstolo Paulo faz contato com a cultura, mas não conforma e nem reduz a mensagem à própria cultura. Note você, a abordagem é estratégica, mas a mensagem é a mesma. Os métodos de Paulo são diversificados, mas Cristo é anunciado. Infelizmente, na busca da eficácia, muitos abdicam da fidelidade ao conteúdo para abraçar aquilo que dá certo. E este é o mal do nosso tempo. Nós somos pragmáticos. Nós queremos, e hoje a gente fala muito em como a gente vai lidar com os jovens, que as nossas igrejas estão perdendo jovens, que as nossas igrejas estão diminuindo a juventude, que a juventude não quer mais ir para a escola dominical, não quer mais servir na igreja. Qual é a resposta que a gente está dando a essa necessidade, a esse problema, a essa circunstância que está presente no nosso meio? Como nós vamos mudar o contexto? Precisamos desenvolver os métodos e estratégias, mas os métodos e estratégias por si só não são suficientes. Os métodos, se a gente focar apenas nos métodos e nas estratégias, nós abdicaremos da suficiência e da verdade, da eficácia do evangelho para abraçar aquilo que dá certo. Como diz um pastor amigo meu, nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo que dá certo é sinônimo que Deus está abençoando. Paulo dialoga com a cultura, Paulo dialoga com o filósofo, Paulo dialoga com a cultura acadêmica de Atenas, mas ele não reduz a mensagem à cultura. Ele não modifica a mensagem, ele não diminui a mensagem, ele não adultera a mensagem. Não, mas ele faz essa ponte para anunciar com eficácia a mensagem do Evangelho. Meus amados irmãos, todo aquele que ensina deve se esmerar e desenvolver metodologias, contudo, jamais deve substituir ou modificar o conteúdo. A mensagem permanece a mesma. Se nós não tomarmos cuidado, não apenas modificaremos a mensagem, como iremos exaltar os métodos. Lembre-se de uma coisa: na terra das novidades, que era Atenas, o próprio texto diz que eles cuidavam de saber da última novidade da época. Na terra das novidades, Paulo anunciou o velho, imutável, bom e poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Na terra das novidades, Paulo anunciou o velho, imutável e bom e poderoso Evangelho de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, a dieta, a lei, o conteúdo do ensino da igreja permanece o mesmo e nós não possuímos autoridade para modificá-los. A nossa igreja tem uma parcela de jovens considerável e todo início de ano eles se reúnem comigo aqui na igreja para tratar do planejamento deles, né? E a gente pensou várias coisas para esse ano e ao longo desses anos que eu estou pastoreando a igreja aqui. Tá? Eles têm um evento aqui chamado Reviva o Jovem, que eles botam luz na igreja, apagam luz, decoram a igreja do jeito deles, tiram púlpito, botam um tambor para pregar. A primeira vez que a gente foi fazer um evento desse aqui na igreja, um dos presbíteros chegou para mim e disse assim: pastor, tirar púlpito, pastor. Aí eu disse: eu não me importo muito onde é que eu vou apoiar a minha Bíblia para pregar, se no púlpito ou no tambor. O que importa é o conteúdo. E aí convidei o presbítero para vir no primeiro evento desse. Ele veio, assistiu, gostou, eu preguei, tudo. No final do evento, ele me parou na porta e disse assim: pastor, quando é que o senhor vai me escalar para pregar no tonel? Quando é que o senhor vai me escalar para pregar no tonel? Às vezes a gente acha que algumas coisas elas são extremamente importantes, quando na verdade elas são acessórios. Tá? O conteúdo é importante. O que está sendo anunciado é importante. Onde você coloca a Bíblia é um detalhe, é um mero detalhe. Então, a gente precisa desenvolver essa habilidade, essa convicção de que o conteúdo é suficiente. E aí, no planejamento da nossa mocidade para esse ano,
eu comecei a perceber que a gente estava focando algumas coisas que são importantes, mas não são tão importantes quanto a oração e a palavra. Então, o que é que a gente fez aqui? A gente encheu o calendário da mocidade aqui, de reunião, de oração e de estudo bíblico. Porque eu dizia a eles o seguinte: não adianta a gente fazer nada novo, porque às vezes a gente fica procurando novidade, 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 para trabalhar com jovem, novidade, novidade, e faz congresso, e faz palestra, e faz isso, e faz aquilo, e vai atrás, e fica perguntando o que é que os outros estão fazendo na igreja deles, e enfim. Quando, na verdade, o método de você produzir bons crentes é com a leitura da palavra. É com a leitura da palavra. Não tem outro método. Tá? Então, eu dizia a eles, por que a gente vai ficar procurando coisas como se tudo que veio para trás não vale de nada? Não vale de nada. Então, a gente aqui enchemos o nosso calendário esse ano de reunião de oração e estudo da palavra. Então, devemos desenvolver essa convicção que o conteúdo ele é suficiente. Eu conversava com um pastor assembleano há alguns anos. Ele é pastor na Assembleia de Deus, a AD55, que é em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ele esteve pregando aqui numa conferência aqui no seminário onde eu estudei, e eu fui participar da conferência. E lá ele falava um pouco sobre essa questão da juventude, né? E se você olhar para ele, é o pastor Mauro. Se você olhar para ele, você não vai achar que ele é um assembleano. Ele não tem aqueles trejeitos assembleanos. Ele não bota gravata, ele pregou de camisa polo, calça jeans, tênis. Você vai achar que ele é um batista, talvez até um congregacional. E aí uma das perguntas que eu fiz para ele foi assim: pastor, na sua igreja o senhor só não tem jovem. O senhor também tem pessoas idosas, do círculo de oração, das irmãs que ainda usam coque, que usam saia. E como é que você lida com essa tensão dentro da igreja? E eu achei muito interessante a resposta que ele me deu. Ele disse: não, a gente pensa nisso. Nós ainda fazemos círculo de oração, e essas foram as palavras dele. Nós fazemos círculo de oração lá na igreja, e lá o fogo cai, o pessoal ainda fala em línguas. Porque a gente não pode esquecer da tradição assembleana que nos pertence. Tá? Então, às vezes, a gente quer, atrás de mudança, de renovação, abrindo mão daquilo que nos é mais precioso. É exatamente a crença na suficiência, no poder do Evangelho. O conteúdo permanece, queridos professores, pastores, líderes de jovens, conselheiros daqui. O conteúdo permanece. O conteúdo permanece. Tá? E não podemos abdicar dessa convicção. Paulo tinha convicção, e é por isso que na terra do saber, na terra das novidades, Paulo não fala de outra coisa a não ser sobre Jesus. Ele não fala outra coisa a não ser sobre Deus. Paulo poderia pregar sobre qualquer coisa. Paulo poderia trazer uma novidade. Paulo tinha habilidade para isso, porque era um homem culto, estudado. Mas Paulo se resume a pregar o Evangelho. Porque crê que o Evangelho é suficiente. É por isso que, quando ele vai escrever a Epístola aos Coríntios, a sua primeira Epístola aos Coríntios, Paulo diz assim: olha, eu não quis saber entre vocês de outra coisa, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu não quis saber sobre sabedoria dos gregos ou sinal dos judeus. Não, não. Eu quis saber a respeito de Jesus Cristo e este crucificado. Então precisamos ser ter essa convicção de que o Evangelho ele é suficiente. Em terceiro e último lugar, e eu propositalmente saltei a ordem natural do texto, tá? Que Paulo ele conhecia bem o seu público, ele tinha convicção na suficiência do Evangelho, mas Paulo tinha compaixão. Isso fica claro nos versos 16 e 17. Enquanto Paulo esperava em Atenas, ele andava pela cidade, e o espírito do apóstolo se revoltava em face da idolatria da cidade. A expressão grega aí, que foi traduzida como revolta, né? Paulo se revoltava, traz a ideia de uma indignação. Ou seja, Paulo está indignado diante de tanto conhecimento acadêmico, ainda assim, aqueles atenienses se encontravam mergulhados no pecado, cegos para a idolatria. No lugar de lamentar, choramingar, se vitimizar, ou se insurgir em revolta com a falta de decoro, o que o apóstolo Paulo faz ali é expressar sua indignação, ensinando
e pregando. Isso, eu acho isso muito bonito, porque talvez se fosse nos nossos dias, a gente organizasse um mutirão no Instagram para cancelamento, para queimar pneu, para fazer protesto. Mas Paulo mostra sua indignação, sua revolta, ensinando e pregando o Evangelho. Sozinho em Atenas, porque Timóteo passou pouco tempo com ele ali, logo foi enviada a Tessalônica para saber a situação dos irmãos que lá estavam. Você deve lembrar do contexto que Paulo teve que sair às pressas de Tessalônica. Tá? Paulo ali sozinho aproveitou todas as oportunidades que encontrou para anunciar o Evangelho de Cristo. A indignação do apóstolo o motivou a ensinar e pregar o Evangelho. O levou a expor a cosmovisão cristã aos judeus, aos filósofos e, por fim, aos atenienses de modo geral. A reação de Paulo aqui, meus amados irmãos, ela é construtiva e prudente. Paulo revela que, mesmo diante da indignação, pela cegueira e pecado da sua audiência, o seu coração sabe que somente por meio da verdade é que o véu da cegueira é removido e o homem é salvo do seu pecado. Queridos, todo aquele que ensina deve ser motivado por uma compaixão para com os seus alunos. Todo aquele que ensina deve ser motivado por uma compaixão para com os seus alunos. Tal compaixão não pode e nem deve ser reduzida ao mero sentimentalismo, mas deve nos impelir a uma ação, pois a mensagem que nós carregamos, ela é poderosa e aplicável para transformar toda e qualquer situação. A mensagem que carregamos, ela é poderosa e aplicável para transformar toda e qualquer situação. É a compaixão que vai nos impelir a aplicarmos a mensagem corretamente. Eu sou professor de seminário aqui na nossa região e eu digo aos alunos que a pregação, entre outras coisas, ela é fundamental, ela é feita de várias partes, e quem já teve a oportunidade de estudar sobre pregação sabe o que eu estou dizendo, mas uma parte essencial da pregação é a hora da aplicação. Eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: olha, a aplicação é aquele momento em que o camarada está sentado lá na igreja, ouvindo você pregar, e você diz assim: esse texto antigo tem a ver com a sua vida nesse contexto que você está vivendo. Se a gente não consegue fazer isso, a gente não pregou. Se a gente não consegue fazer isso, a gente não ensina. Essa é a tarefa do professor. É dizer assim: olha, meu querido jovem, a oração, a santidade, a vida com Deus tem a ver com a sua vida hoje. Hoje. Mas nós conseguiremos aplicar com eficácia se o nosso coração for tomado pela compaixão. Porque a compaixão, do ponto de vista bíblico, ela não diminui a verdade, mas ela agarra-se à verdade, primeiro por amor a Deus, e em segundo lugar por amor àqueles que ouvem a mensagem. Então, nosso coração, como professor, precisa ser encharcado de compaixão por aqueles a quem nós ministramos. Não leve o trabalho de ensinar como uma tarefa meramente pesada, enfadonha. Encontre alegria em ensinar, discipular e guiar pessoas no caminho do discipulado. Ame a vocação. Ensinar é uma vocação. Então, ame a vocação que lhe foi dada. Busque sabedoria em Deus para cumprir com êxito, a responsabilidade que ele mesmo lhe confiou. Busque a Deus, busque em Deus sabedoria, busque em Deus a capacitação, busque em Deus a melhor estratégia para que você possa cumprir com êxito a responsabilidade que ele mesmo lhe confia. Eu termino minha fala com algumas, assim como eu comecei com algumas considerações, eu quero fazer algumas considerações finais, para que a gente possa iniciarmos o nosso debate aqui, se assim for possível. Tá? Primeiro, o ensino começa por estabelecer um ponto de contato com o público. O ensino começa por estabelecer um ponto de contato com o público. Nós precisamos estabelecer pontos de contato
com aqueles que ensinamos. Para isso, professor, conheça bem seus alunos. Quais são seus dilemas? O que é que passa pela cabeça deles? Quais são os seus conflitos? Quais são as suas lutas, seus medos? Quais são as suas preferências? E lembre-se sempre, o Evangelho deve permear toda a nossa vida. Aqui na nossa igreja a gente tem um grupo. E sempre, quando sai um filme da Marvel, se reúne o nosso grupo e nós vamos para o cinema assistir o filme. E depois que a gente sai do cinema para lanchar, a gente fica discutindo as referências teológicas do filme. E assim é um espaço de aprendizado do Evangelho, de percepção, de análise crítica. Então, quais são os seus dilemas da sua turma na EBD, já que este é o assunto? Quais são os conflitos deles? Quais são os seus medos? Quais são as suas angústias? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus gostos? Se quisermos comunicar com eficácia, precisamos estabelecer pontos de contato com aqueles que nós ensinamos. Segundo, o conteúdo precisa ser centrado em Cristo e na sua obra. Os queridos, nós precisamos apresentar a boa doutrina, mas apresentar a boa doutrina com aplicações. Doutrina que não gera vida é mera teoria. Ensino que alcança a cabeça, mas não muda o coração, se compara a qualquer outro ensino, se equipara, melhor dizendo, a qualquer outro ensino. Então, nós precisamos ensinar não apenas a boa doutrina, mas ensinar a boa doutrina com aplicações. Martin Lloyd Jones, um importante pastor congregacional do século XX, ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: não podemos separar aquilo que Deus uniu. Ortodoxia e vida, credo e conduta, teologia e piedade. O que Martin Lloyd Jones está ensinando é assim, que o cristianismo não é uma religião meramente teórica, como também ela não é um mero reformismo moral que muda a conduta. O cristianismo junta as duas coisas. Teoria e prática, teologia e vida, credo e conduta. Então, nós precisamos ensinar com excelência, mas mostrando que este ensino é aplicável no contexto da nossa vida, naquela circunstância que o jovem está passando. A Bíblia responde a esse dilema. E, para isso, a gente precisa permitir, inclusive, que a pergunta faça parte do aprendizado. A gente está vivendo o fenômeno da universidade. Eu acabei de me formar na universidade, fiz um curso de humanas, entrei e saí, continuo crente, tá? Do curso de humanas, sou bacharel em ciências sociais aqui na Universidade Federal do Vale de São Francisco. E é interessante porque a gente olha a faculdade como um inimigo hoje, né? A gente fica criticando a faculdade. Não, porque os nossos jovens estão indo para a faculdade, eles estão se desviando, e não sei o quê. E eu digo na igreja que eu sou pastor e digo aqui para vocês, eu não acredito que a faculdade desvia de ninguém. O que eu acredito é que a gente prepara mal os nossos jovens para o mundo da universidade. Porque a gente ensina no discipulado discipulando eles, nós ensinamos eles a repetirem jargões, o nosso chamado crentez, mas que não abrimos espaço para reflexão. Aí quando ele chega na universidade, e o professor dele é o pós-doutor não sei aonde, onde metade do currículo do cara é metade de uma folha da ementa da disciplina, que ele assim, mas professor, eu creio em Deus, ele diz, que Deus? Aí ele cita o texto bíblico, conhecereis a verdade vos libertará. Aí o professor disse, mas que verdade? É a verdade de Platão, de Sócrates, de Aristóteles? Qual é a verdade? Então a gente precisa crer e comunicar o conteúdo centrado em Cristo, mas permitindo que a experiência de fé ela seja permeada de perguntas. E que a gente tenha a habilidade, como professores, de respondermos a essas perguntas biblicamente, doutrinariamente e de maneira prática. Porque é assim que se aprende. É assim que se aprende. Então, o conteúdo precisa ser centrado em Cristo e na sua obra. Em terceiro e último lugar, e eu termino aqui, a terceira e última consideração a nível de conclusão, é que o ensino precisa estimular a atenção com temas conhecidos. O ensino
precisa estimular a atenção com temas conhecidos. Paulo fala da religião de Atenas, Paulo fala dos filósofos de Atenas, Paulo fala dos poetas que os atenienses gostavam. Todos temas conhecidos. Porque Paulo faz uma conexão entre a cultura e o evangelho. E nós precisamos fazer essa ponte de maneira saudável, para que assim a cultura ela também seja redimida. A cultura ela precisa de redenção. A universidade precisa de redenção. Todas as ciências humanas precisam de redenção. Então, nós precisamos estabelecer bem o diálogo entre cultura e evangelho. Precisamos fazer essa ponte, para que assim a gente consiga comunicar com eficácia. A minha oração é que o Senhor nos dê graça. A tarefa é difícil, a tarefa é árdua, mas a tarefa também é prazerosa. E com a capacitação do Espírito, o Senhor pode e vai nos ajudar a comunicarmos a mensagem dele com eficácia, seja a crianças, a adolescentes, a jovens ou adultos. O alvo de toda comunicação, o alvo de todo ensino é estabelecer comunicação. E comunicação só é possível quando quem fala e quem ouve compreende exatamente aquilo que está sendo dito. Que Deus nos abençoe, nos ajude. Não sei se atendi a proposta do que me foi dada. Não sei se vocês esperavam aqui que eu desse uma receita de bolo de como 10 passos para mudar a sua escola dominical, tá? Mas eu espero que tenha sido um tempo proveitoso, pelo menos para provocar algumas reflexões em nós. Deus abençoe. Amém, amém. Pastor, só abrindo esse debate, esse leque de dúvidas, eu queria tirar uma dúvida breve para o senhor. O senhor, e só revela mais no nosso coração aquilo que o Espírito Santo tem para nos dizer sobre a questão do conteúdo, né? Desde algumas pregações, a gente vem escutando diversos pastores nossos falando sobre essa questão, que independente da cultura, independente do momento que se vive o mundo, o conteúdo vai ser sempre o mais importante, né? Mas, assim, alguns dilemas que a gente enfrenta em algumas escolas bíblicas é a questão dos não crentes, né? Com a cultura totalmente divergente da nossa, né? E, às vezes, quando a gente vai explicar o nosso conteúdo, soa como uma ofensa, né? Então, eu queria saber do senhor como é que a gente pode intermediar essa situação para que o nosso conteúdo não soe como ofensa àquele visitante, né? Eu acho que, assim, o evangelho por si só, ele já é ofensivo. Tá? O evangelho por si só, ele já é ofensivo. Então, é difícil você não ofender com um conteúdo que já é ofensivo. Eu acho que existem duas coisas. Eu acho que existem pessoas que, como os atenienses, eles são acentuadamente religiosos, ou seja, eles têm algum tipo de conhecimento bíblico, algum tipo de religião. Então, você vai estabelecer com essa pessoa um tipo de comunicação que geralmente não é uma comunicação muito dificultosa, já que a pessoa tem aqui, entre grandes aspas, né, um temor, um certo temor. Tá? O problema é quando a pessoa ela não tem esse aparente temor, né? Quando ela é crítica, sabe? Quando ela chega já dizendo, eu sou ateu, por exemplo, eu não creio no que você está dizendo, sabe? Que Deus é esse? E aí já chega a lançar aquelas perguntas bombásticas, né? Que Deus é esse que manda o povo para o inferno, aquela coisa. Então, essa demanda, ela vai exigir um pouco mais de cuidado. Não só de cuidado na fala, mas no cuidado de ter a capacidade, e aí passa pelo discipulado, pelo treinamento, a capacidade de organizar o conteúdo. Tá? Eu costumo dizer o seguinte, será que a nossa melhor mensagem já é chegar botando o povo no inferno, por exemplo? Tá? Às vezes a gente já chega assim, Paulo saiu na cidade de Atenas, dizendo, vocês todos vão queimar no fogo do inferno. Então, Paulo não fez isso, sabe? Então, Paulo foi prudente. Então, às vezes, Lucas, falta-nos prudência, porque a mensagem nós temos, mas nos falta prudência, sabedoria, pesar bem as palavras, né? E, às vezes, a gente acha que a gente vence pelo, pelo debate, né? A gente quer ganhar os debates. A gente quer ganhar as tretas. Espera aí, eu vou lhe provar agora que Deus existe, tu vai se converter. E aí a gente esquece que esse processo de esclarecimento da mente
e da transformação do coração é uma ação do Espírito, não é uma ação das nossas palavras, sabe? Eu tive um professor no seminário de fenomenologia da religião. Ele trabalhou entre os muçulmanos. E aí, ele dando aula para a gente sobre fenomenologia da religião, e aí falando das religiões e tudo, ele disse que tinha um amigo dele que era muçulmano. E ele foi ler um texto de 1 Timóteo com esse muçulmano, e ele lia o texto certinho na Bíblia dele, o meu professor, e o muçulmano, quando lia o mesmo texto, mas de um jeito errado. E aí ele disse que foi a primeira vez que ele viu claramente aquele texto que Paulo diz assim, que nos últimos dias as pessoas elas obedecerão a doutrinas de demônio, porque o demônio cega o entendimento. O pecado nos escraviza. Então, isso não é uma obra apenas de mera vocalização da palavra. Claro que a vocalização é importante. É por meio da palavra vocalizada, pregada, ensinada, que o coração do homem é quebrantado. Mas só a palavra, sem o agir do Espírito, o coração do camarada permanece do mesmo jeito. Então, a gente precisa buscar em Deus prudência, sabe? Prudência. E lembrando sempre, a gente veio desse mundo, né? A gente estava assim também, né? A gente estava cego, a gente era preconceituoso, a gente era idólatra, sabe? Nós temos as nossas dificuldades, então a gente também não pode aqui, de repente, estabelecer uma condição de melhor ou pior, né? Tá vendo aí? Eu tenho uma melhor, estou em condição melhor do que você. Não, todos nós se encontrávamos debaixo da mesma condição. E foi a graça e a misericórdia de Deus que nos resgatou. Então, ó, prudência, sabedoria e é fundamental o discipulado. Estar preparado para, de modo sábio e prudente, comunicar o Evangelho. Agora, sabendo, o Evangelho por si só é ofensivo. Tá? E aí, às vezes, em alguns casos, Lucas, as pessoas acabam se ofendendo com a gente, mas na verdade elas não se ofenderam com a gente, elas se ofenderam com o conteúdo que nós comunicamos. Tá? Com o conteúdo que nós comunicamos. E não exatamente com a nossa pessoa, com a nossa forma de falar. Bom, espero ter respondido. Respondeu sim. Muito, muito obrigado, né? Eu acho que essa questão aí que o senhor falou sobre essa questão da igualdade, né? Às vezes a gente, como crente, como cristão, a gente tem aquele ar de superioridade, né? Ah, porque eu não faço mais isso, eu sou superior. Mas se não fosse a graça, estávamos todos no mesmo barco, né? Então, eu acho que respondeu muito bem essa pergunta aí. Pessoal, a gente está aberto aí, o pastor está aí nesse momento final para responder pergunta. Quem quiser fazer pergunta pelo chat, quem tiver interesse de perguntar aí, pode abrir seu microfone, pode perguntar, beleza? Pastor, eu estou com uma pergunta aqui, né, que me mandaram no privado, é sobre essa questão do jovem, né, como professor, né, de escola bíblica dominical. Como o senhor acha que esse jovem ele deve se preparar, né, para ensinar, para alguns momentos pegar pessoas mais velhas que ele, com mais experiências de vida que ele? Como é que o senhor entende isso aí, mais ou menos? Como é que pode ajudar, né, o jovem que está com esse desafio de professor de escola bíblica? Você está perguntando para alguém que começou a pastorear com 21 anos de idade, né? Então, assim, eu ensinei pessoas e ensino pessoas e eu tenho ovelhas minhas que têm idade para ser meu avô, meu pai, sabe? Mas eu sempre digo o seguinte: a gente tem pressupostos bem estabelecidos. É o quê? Que a fonte de autoridade não é a idade. A fonte de autoridade é a palavra. Claro que a experiência de vida ela conta, sim, e você tem que ser respeitoso. Paulo até instrui Timóteo sobre isso, né? Olha, quando você for repreender as moças mais velhas da igreja, tem aí esse tato. Então, você tem que ter cuidado. Tá? Então, o jovem, como professor de escola dominical, como alguém que está lidando com o ensino, vale para ele o que vale para todos os demais professores. Preparo, precisa levar a sério o trabalho, tá? Precisa levar a sério o trabalho, tá? Precisa entender que antes de ser professor, ele tem que ser um aluno, tá? Ele tem que ser um bom aluno, tá? Então, eu estava dizendo isso aos meus alunos no seminário essa semana, que os departamentos da igreja, eles são
Eles trabalham ali debaixo da orientação do pastor para cumprir a obra de edificação da igreja que o pastor sozinho não pode fazer, tá? Então, o jovem, ele precisa ser alguém que ele tenha ali acesso, vou colocar assim nesses termos, acesso a alguém para tirar suas dúvidas, as dúvidas que ele não sabe, tá? As dúvidas que ele não sabe. Ele tem que ser alguém ensinável, de que às vezes ele vai errar, tá? Eu digo isso muito para, por exemplo, para seminaristas novos que começam a pregar. Diz, olha, vocês vão errar, vocês estão na fase de tentativa e erro, então você vai errar, você não vai ter respostas para tudo, e você às vezes vai estar numa condição de professor, mas vai ter alguém que vai saber mais do que você. E aí vai exigir desses jovens uma humildade, tá? E dizer assim, eu não sei tudo, e tem gente que sabe mais do que eu, tá? Agora, a nossa vida, quer de professor, quer de aluno, seja jovem ou não, a nossa vida é sempre de aprendizado, tá? Nós estamos aprendendo todos os dias, inclusive aqueles que estão no pastorado, tá? E quando for necessário instruir alguém ou ser mais incisivo com alguém, é alguém mais velho, com todo respeito, com toda a humildade, sabe? Não chega por cima, como a gente costuma dizer entre os jovens, né? Não chega por cima, sabe? Seja humilde, sabe? E saiba sempre que o fio condutor da repreensão, do encorajamento, da exortação, é sempre a palavra de Deus. Então, foca na palavra, tá? Não fica tentando com você mesmo, com as suas próprias visões, opiniões, fazer alguma coisa dar certo. Tá? Então, o jovem deve se preparar para a aula, deve ser um bom leitor de Bíblia, deve ter uma vida de oração, uma convivência comunitária na igreja, conviver com outros irmãos, ser ministrado por outros irmãos e estar debaixo do pastoreio, ter coração ensinado. Todo professor, antes de ser um bom professor, precisa ser um excelente aluno, tá? Porque todos nós somos eternos aprendizes aí da palavra, para fazer referência ao poeta. Tá bom? Amém, amém. Acho que o Carlos está com a mão levantada aí, né, Carlos? Pode perguntar. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Pastor, agradecer pela exposição. Foi muito bom, foi edificante. E graças a Deus por isso. E uma coisa que o senhor provocou para nós foi sobre a questão da contextualização e da gente realmente ter a empatia, se essa é a palavra certa, ou a sensibilidade, da gente entender o mundo do jovem que a gente está tendo contato, né? Uma das coisas que eu percebi, assim, pelo menos aqui na nossa igreja local, é que a maioria dos nossos jovens aqui, eles têm acesso, por exemplo, a culturas que são totalmente diferentes da nossa. E essa dinâmica, às vezes, exige da gente uma contextualização. Por exemplo, para as meninas, começaram os doramas. E mergulhar um pouco nessa cultura é ter a sensibilidade de ouvir e entender o que o outro quer, né? Ali dentro do ambiente feminino. E para os meninos, muitos gostam da cultura dos animes. E aí a gente vê um pouco da cultura oriental ganhando forma e dinâmica na nossa, né? E assim, diante disso, a gente vê coisas que são positivas, o entender, e eu acho que o senhor colocou aí, eu acho que isso é muito interessante. O que dentro disso que a gente viu comunica ou dialoga ou é refutável ou não com a cultura bíblica, o nosso entendimento como cristão e tudo mais. E um outro exagero que eu acho que acontece às vezes, e é isso que a gente se policia, é porque na tentativa de contextualizar, a gente sempre é tentado a, a extrapolar, no sentido de quer contextualizar tanto que se perde o foco, e aí, como o senhor falou, né, a questão do a contextualização, ela não pode superar, a estratégia não pode superar o conteúdo que a gente tem. Isso, perfeito. E assim, um dos desafios que eu acho que a gente precisa começar a aprender a enfrentar, e aí eu gostaria de, mais uma vez, ouvir um pouco mais da sua realidade local, é como o senhor consegue contextualizar dentro de um contexto onde existe uma dimensão tão grande e variada. Porque hoje, o jovem, por exemplo, antigamente, né? Há um tempo atrás, todo mundo ouvia a mesma banda e todo mundo conhecia a mesma banda. Então, chegava num congresso de jovens, por exemplo,
todo mundo sabia a playlist de todo mundo, porque era só Fernandinho que ia tocar, só não sei lá. Hoje não. Hoje, por exemplo, tem uma galera que ouve mais uma música reformada, outros vão mais para um worship, outros vão, como no Nordeste, tem um movimento particular. Então, assim, diante disso, existe uma pluralidade tão grande, uma diversidade tão grande, que às vezes nós temos dificuldade de entender o outro, por quê? Porque simplesmente nunca vamos imaginar onde ele está acessando. Então, como a gente consegue, baseado aí na sua vivência local, como o senhor consegue dialogar com essa juventude e com a realidade de uma igreja local, que aí a gente já vai para Uhum. o mais amplo, né? Mas com a realidade de uma igreja local, dada todas essas necessidades, pela a diversidade que a gente tem, né? Não, excelente pergunta, assim, gostei demais. Assim. Primeiro, assim, a cultura do dorama está presente na minha igreja e começa pela minha esposa, sabe? Então, a Ayla, ela vive lutando para que eu vá assistir um dorama com ela, mas eu ainda não estou preparado psicologicamente para esse momento, tá? Tá bom? Então, já vi algumas cenas e às vezes eu fico tirando onda dela com as cenas, né? Que eu acho assim, muito bizarro algumas cenas, né? Você só chega nos momentos errados, né? Para pegar as cenas. Então, eu tenho dorameiras a começar em casa, né? Na minha igreja eu tenho homens que gostam de dorama, tá? Gostam de dorama, anime, essas coisas todas. Então, eu tenho esse povo na igreja, e isso é fato, né? Isso é fato, e é um elemento que está aí, né? E você vê até pessoas já agora criticando, fazer o coraçãozinho com dele, etc. Assim, e aí você vai ganhando só o afastamento, né? Porque a gente acha que o afastar, né? O dizer que é ruim é o que a gente consegue, né? Enfim, eu não sei medir, porque eu não estou nesses contextos, eu não sei medir até que ponto esse discurso, de fato, ele surte efeito para esse tipo de objetivo, né? Mas na tua pergunta sobre música, por exemplo, eu parto para o seguinte: eu não gosto de worship. Eu, Ariel, não gosto. Mas tem gente na igreja que gosta e eles tocam no culto deles lá. E eu vou pregar, eu estou assistindo o culto. Algumas eu sei cantar, outras eu não sei, tá? A turma aqui também, que a nossa igreja aqui, ela tem uma tradição, né, de reformada, histórica, tem uma soteriologia que caminha aí nos passos da reforma. Então, você tem uma turma aqui, por exemplo, que gosta do Projeto Sola, sabe? Mas tem uma turma aqui que gosta de chamar Jesus de lindo, entendeu? Então, assim, você fica tentando equilibrar ali, sabe, a coisa, e não fazer, e fazendo sempre com que a Bíblia seja o fio condutor dessas análises, né? Nunca a preferência pessoal, tá? Por exemplo, eu sou nordestino, gosto do forró, tal, tudo, mas eu vou a alguns congressos de jovens, por exemplo, eu não sei dançar, eu tenho essa cara nova, eu vou fazer 31 anos de idade agora em junho, né? Fica a dica aí para quem quiser mandar presente para Juazeiro, eu passo o CEP para vocês, tá bom? É, então, assim, mas eu não sou da dança. Então, quando eu estou pregando num evento desse que toca videira, a turma vai dançar e eu fico parado. Porque dançar não é meu ministério, tá entendendo? Mas eu não critico isso, eu não critico essa expressão. Não é porque eu não gosto, não é porque eu não sei, que aquilo é errado, gente. Infelizmente, e aí a gente fala de nós pastores, né? Infelizmente, às vezes nós pastores, nós acabamos perdendo a juventude da igreja porque a gente coloca a nossa preferência, né? E eu não gosto, então não toca. Por exemplo, dia de culto aqui do jovem aqui, que é o tal do Revivo, eles apagam a luz, mas na hora que vier para pregar, eles acendem a luz, tá? Eles tocam rock aqui, sabe? E mesmo eu tendo um gosto assim muito eclético musicalmente, eu não gosto muito de muito barulho, eu não gosto de som alto, sabe? Minha esposa diz que eu sou um jovem no corpo de velho, tá? Nada contra os velhos, para velhos assim, né? Porque, enfim, já falei, né? Depois eu conserto. Mas assim, eu não gosto, mas eles gostam, sabe? Tá ferindo a Bíblia? Não. Tá cantando heresia? Não. É só preferência. É só preferência. Então é assim que a gente tenta equilibrar, tá? E quando parte para o culto público, aí o culto público você já lida com um grupo mais reduzido, que é o grupo de louvor, né? Então fica mais fácil para você instruí-los, mas o princípio permanece, tá? O princípio permanece. Então, às vezes eu não gosto, às vezes eu acho até que poderia se cantar uma outra música, tá? E aí é interessante, porque na nossa liturgia, aqui do culto, estou falando do culto de domingo à noite, ela obrigatoriamente ela tem um ou dois salmos. Então você agrada gregos e italianos, entendeu?
Você agrada a todo mundo, e assim você segue, sabe? O problema é quando você transforma, viu, Carlos? O problema eu acho que é quando você transforma a sua preferência em lei. Aí eu acho problemático. Afinal, eu estou pastoreando gente de 60, mas estou pastoreando gente de 16, gente de 10. Eu já estou caminhando para quase 10 anos que estou aqui pastoreando a mesma igreja. Então, por exemplo, estou vendo agora na igreja aqui um movimento interessante. Gente que eu cheguei aqui que tinha 6, 7 anos de idade, 5 anos, está virando adolescente. E eu estou vendo a transformação que essas pessoas estão passando. Tenho acompanhado alguns conflitos dessa geração, sabe? Então, assim, a gente tem que saber que na igreja não é a minha regra, não é a regra de quem tem mais idade, é sempre a Bíblia. Tem coisas que a Bíblia não é bíblica, então a gente nem mexe. Importante, não é bíblico, então nem novo e nem velho deve cantar ou fazer. Agora, não fere a Bíblia, não é pecado, não fere a lei do país, não fere a lei da denominação, sabe? É pura preferência? Então, preferência cada um tem a sua, né? E a gente é ensinado na igreja a conviver com as preferências de cada um, né? Tem gente que gosta da música mais calminha, tem gente que gosta da música mais, sabe? Aquela coisa, e assim você vai administrando, sabe? Então, lembra assim, a regra áurea é a escritura, a palavra. Ela é a regra áurea. O resto, nós vamos administrando porque são gostos. É por gosto, tá? Então, aqui eu lido assim. E a nossa igreja ela tem uma particularidade, cara. Ela é feita basicamente de mulheres e de jovens, tá? Algumas mulheres já passaram ali da casa dos 40, junto com alguns homens também, e a outra turma está todo mundo na flor da idade, para assim dizer, né? Então, e aí o pastor é jovem também, né? Então, eu também tenho que tomar cuidado para, de repente, não causar ciúme lá no povo, né? Não, esse pastor só é pelos jovens, sabe? Então, assim, eu também fico nessa gangorra, sabe? Procurando equilibrar as coisas. E aí eu adotei a regra que eu acho que é a regra que todos nós devemos adotar. A Escritura. Deixa que a Escritura por si só fale, ela é a fonte da autoridade, ela orienta, ela guia e ela nos ensina a conviver com essas diferentes faixas etárias na mesma igreja, porque todo mundo, resumindo a história, todo mundo é um povo só. O próprio Paulo fala isso lá em Atenas, né? De um só fez a raça toda. E por que Paulo fala isso? Porque os gregos dividiam o mundo em gregos e bárbaros. Se você não fosse grego, você era bárbaro. Você poderia ter nascido em outra parte da Europa. Você era bárbaro. Aí Paulo está dizendo assim, ó, de um só fez toda a raça humana. Igualou todo mundo. Sabe? Igualou todo mundo. Então, na igreja é a mesma coisa. Ah, novo, velho? Não, todo mundo é um povo só. É crente, debaixo de Jesus Cristo, da autoridade da palavra. E assim a gente procura viver e conviver em harmonia para a glória de Deus. Tá bom? Espero ter respondido. Agradeço a pergunta. Amém, amém. Acredito que respondeu aí, não foi, Carlos? Pessoal, a gente vai estar encerrando agora, né? Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode me interromper aí, viu? Pode abrir. Mas assim, a gente vai estar disponibilizando para vocês aí. Esqueci, não posso esquecer desses avisos, senão o presidente me pega. A gente vai estar disponibilizando para vocês um linkzinho, né? Que é Testemunho Workshop, para você passar seu feedback, né? O que você achou, como é que se você gostou. Eu acredito que não vai ter ninguém que não tenha gostado, né? Mas se você gostou, como é que você achou que foi. Então você passa para a gente esse feedback, certo? Só lembrando, né, para os jovens, nós temos nossa Assembleia Deliberativa Nacional esse sábado, né? Então, nós contamos com a presença dos representantes aí, certo? Vamos fazer uma foto, não é isso? Então, quem puder abrir sua câmera, abra sua câmera aí, dê um sorriso bem bonito para a gente tirar essa foto aí, esse print, na verdade, né? Nem foto, é print, né? Mas aí, quem puder, vá abrindo sua câmera aí para a gente tirar esse retrato muito bonito aí, beleza? MP, me dá o ok aí na hora do sorriso, né? Pra gente sorrir todo mundo junto aí para tirar essa foto. Tá ótimo, gente. Obrigado, meu Eu acredito. pastor. Obrigado, Lucas. Aí. De fato, eu não vou falar um pouquinho só, depois eu passo para o Lucas.
A gente, nesse workshop, eu quero recomendar, né, participação nos outros dias, que acaba que vira meio que um mosaico. Essa primeira fala, amanhã tem outra fala, e no final a gente consegue ver vários pontos de vista, são várias áreas que a gente consegue aprender. Mas obrigado, viu, pastor? Muito bom. E, de fato, aí, várias anotações aqui. Tamo junto, gente. Obrigado, viu? Deus abençoe. Se um dia passarem por aqui, por Juazeiro, não deixe de visitar a mais bela congregacional da cidade, tá? A sétima igreja, tá? Apesar do pastor, é uma boa igreja, um povo muito carinhoso, tá bom? Um abraço. Deus abençoe, viu? Valeu, pastor. Deus abençoe. Pessoal, acho que não tendo mais nada, né? Vamos estar orando aí, né? Para encerrar. Amanhã a gente está aí de volta, como o MP falou. A gente está com o link lá no grupo. Então amanhã, esse mesmo horário, a gente vai estar aí com o nosso próximo preleitor, né? Então não perca, como o MP falou, são várias temáticas, são várias abordagens diferentes. E é para isso que serve para o engrandecimento da nossa igreja, certo? Vamos fechar nossos olhos, vamos estar orando, agradecendo a Deus. Senhor Deus, ó Pai, em Tua presença, Senhor, te agradecemos, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos um pouco mais da Tua palavra, Senhor, de aprendermos um pouco mais de como devemos ser, Senhor, dentro da Tua casa, de como devemos falar um pouco mais da Tua palavra, e entendendo, Senhor, que o Senhor sempre deve ser o centro, não só das nossas vidas, mas também das nossas igrejas, que nós possamos entender que a Tua palavra é o guia fiel e a maior verdade de todos os tempos, Senhor, aquela verdade que deve ser seguida por todos, ó Pai. Senhor, que o Senhor nos dê mansidão, nos dê discernimento, que o seu Santo Espírito nos auxilie ao falar, né? Para que pessoas possam ser alcançadas, ó Pai, não pelo que falamos, Senhor, mas pelo que a Tua palavra quer dizer a essas pessoas, ó Pai. É isso que te pedimos, te agradecemos pela vida do pastor, que o Senhor continue o abençoando, Senhor. É isso que te pedimos, nós te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Santo e amado Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Valeu, pessoal. Até amanhã. Valeu, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tá, pessoal? Valeu.